Bom, pessoal, agora nesse segundo vídeo aqui a gente vai falar sobre variáveis, né, e sobre tipos de variáveis também. Mas eu vou tentar fazer um exercício aqui de sempre ver alguns comentários que teve do vídeo anterior, só pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu olhar aqui, teve um comentário aqui da aula inicial ali. Valeu, Maurílio. Tamo junto. Quase que eu marco seu comentário como não gostei. O Fagner. Não entendi. Pritline. Sim. É aquilo, né? Tipo, uma linguagem para outra linguagem são poucas coisas que diferem, né? Então, por exemplo, no Java, para você imprimir essa linha ali de idade, conforme o Wagner falou, você vai usar o systemout.println, né? O ln para você adicionar quebra de linha, certo? E aí, sei lá, no PHP você vai usar um print, então, não sei, o printf, se eu não me engano. E aqui no C# mesmo, tipo, se for desenvolver uma aplicação do tipo Forms, né, para tela de computador, mesmo desktop, aí já é diferente, a gente vai usar o Message Box. Então tem vários tipos, né? Então, por exemplo, como a gente está usando o console, vai usar a saída como console. E é aquilo que eu falei na aula anterior ali, né? Tipo, o que muda de uma linguagem para outra são só apenas as sintaxes, né? É bem parecido com Java mesmo. O C#, assim, tem muitas familiaridades com Java, né? Aquilo que eu falei, o Java ele é muito mais verboso, se escreve mais para poder fazer poucas coisas, né? Mas são semelhantes, tá? Não tem muita diferença assim, não. Tá. O pessoal e os javeiros aí vão ficar pé da vida comigo, porque eles não gostam dessa comparação, mas é o que é. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho sobre o tema de algoritmos e vamos falar também sobre tipos de variáveis, né? A gente só abordou ali as variáveis do tipo int e string no vídeo passado. E aí vamos falar aqui ainda continuar sobre o algoritmo, sobre lógica de programação, uma lógica situacional. Então a gente já sabe que a lógica, né, o algoritmo ele precisa seguir uma sequência lógica para a gente poder executar um determinado passo. Então, exemplo, poxa, intuitivamente, se você for ali, tipo, vou fazer um lanche para eu comer agora, tu já tem uma sequência lógica a ser seguida. Então, tu vai lá, liga a lancheira na tomada, abre a lancheira, né, a sanduicheira, pega um pão de forma, sei lá, bota um queijo, um queijinho, sei lá, né, o que tu quiser, coloca na sanduicheira, fecha a sanduicheira, espera até o tempo ficar pronto ali, ficar crocante, enfim. Abre a sanduicheira, tira o sanduíche, né? E aí, finalizado, desliga a sanduicheira, fecha e acabou. Dá para trocar, então, tipo, isso é tão automático, tão implícito que, sei lá, a gente faz isso de uma forma tão automática que às vezes a gente acaba trocando os processos ali no meio do caminho, né? Tem uns processos que dá para trocar. Eu posso simplesmente abrir a lancheira primeiro, ligar ela na tomada. Ou simplesmente eu posso deixar ela fechada e ligar na tomada. Mas eu não posso inverter o processamento, né? Não tem como. Eu tentar enfiar o pão lá dentro da lancheira com ela fechada. Tem como? Não tem. E aí, em algoritmo, a gente tem algumas premissas a serem seguidas, né? Que são início, meio, fim. Então, é o início, o processamento e o fim daquele processamento. Então, qual é o início desse algoritmo? O início é você primeiro ligar a lancheira ou preparar o pão, né? Todo aquele esquema. E o processamento? O processamento é o processo de assar o pão. Eu não consigo mudar essa ordem. O processamento, para ele acontecer, ele precisa ter uma sequência bem definida.
Pode ser que uma coisa ou outra ali não altere, né, os fatores, a ordem dos produtos não altere os fatores, mas não tem como negociar o processamento, tá? Para o processamento acontecer, ele sempre vai precisar de informações, elementos principais, para que seja concluído de fato o que ele se propôs a fazer. Você se propôs a fazer um lanche na sanduicheira. Então, o processo final da sanduicheira é te dar um lanche pronto. O seu processo é preparar. E a sanduicheira simplesmente ir lá, assar o pão e, obviamente, ali, você, obviamente, preparar o time e tirar da sanduicheira. Então, isso é um algoritmo. Para o computador, você precisa dizer isso de forma bem especificamente, né? Para que não aconteça essas confusões. Tipo, eu quero colocar primeiro o pão lá, mas a lancheira já está fechada, e aí? Não tem como, né? Então, basicamente, a gente precisa seguir ações bem definidas, porque o computador, ele não sabe ler na entrelinha. Ele não vai saber, tipo, mudar de decisão se você não tiver programado ele antes, tá bom? Feito isso, vamos mexer aqui agora um pouquinho com variáveis e tipos de variáveis. A gente falou na aula passada sobre tipos de variáveis, né? Que temos o int para armazenar números e o string para armazenar caracteres. E será que temos outros tipos de variáveis? Temos vários outros tipos de variáveis que a gente vai ver agora, tá bom? Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Acho que já estou com ele aqui. Acho que já estou com ele aqui. Pesquisador de objeto. Já estou aqui, tá? No Visual Studio. Já deixei ele aberto. Então vamos aqui dar um Alt. Vamos descer com a setinha até novo. Vamos dar uma seta para a direita até projeto. Vamos clicar aqui. Criar um novo projeto. Já está aqui um aplicativo console, porque a gente já criou anteriormente, então ele já fica aqui como pré-selecionado. Vamos avançar. Próximo. Deixa eu voltar aqui para dar o nome do projeto que eu esqueci. Colocar aqui tipo variáveis. Aula 2. A gente vai deixar o .NET.8. E a gente vai criar o projeto. Muito bem. O ponto principal aqui do C#, né, quando ele cria um programa, ele sempre vai criar o ponto de partida que é em algumas linguagens, né, por exemplo, o Java lá é o main. Aqui é o program CS. Então a gente já tem um program CS aqui que ele é o ponto inicial de partida aqui para poder rodar o programa, tá? Compilar o programa. Bom, aqui ele já trouxe pra gente aqui os comentários padrões do .NET, né, do C#, pedindo para você dar uma olhada na documentação. Tem um console WriteLine para poder dizer um Hello World, mas a gente não vai usar isso aqui. Bom, e perfeito. E aí, quais são os tipos de variáveis que a gente trabalhou no vídeo passado? Nós trabalhamos que para armazenar números a gente vai ter o int, que significa que é do tipo inteiro. Para armazenar caracteres, nós vamos simplesmente utilizar string. Perfeito? Então, cada variável ela tem um seu tipo específico, tá? Por que isso acontece? Porque o compilador ele vai tratar cada informação de forma diferente. Tá? Quais são os outros tipos de variáveis que a gente tem? Vamos supor que eu quero criar um programinha aqui que registre... eu estou numa loja e eu quero registrar o que os clientes compraram.
Ou então eu estou numa fila coletando informações, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou numa fila de pessoas e eu estou coletando informação dessas pessoas. Então eu chego nessa fila, eu quero pegar o nome da pessoa, a idade e o sexo. Só essas informações, tá? E o endereço, talvez. Tudo bem? Então, para cada tipo dessa informação, há um tipo específico de variável onde a gente deve guardar esses dados. Porque é a forma que o computador lida melhor com essas ações, tá? Então, por exemplo, eu posso guardar um número inteiro dentro de uma variável do tipo texto? É que nem eu falei na aula anterior, a gente pode, mas não é o recomendável. Porque se eu precisar somar esse número, somar uma idade, eu quero saber, sei lá, quantos anos em geral todo mundo tem nessa fila. E eu pego todas as idades. Se eu colocar ela dentro de um caractere, eu não vou conseguir somar. O compilador vai gerar um erro. Beleza? E aí o que acontece? A gente tem outros problemas. Beleza, eu fui lá, coletei o nome, a idade. Mas agora surgiu uma necessidade que eu quero coletar também a altura desse cara. Né? Eu quero coletar a altura dele. Eu posso colocar a altura dele dentro de uma variável int? Não posso. Por qual motivo que eu não posso? Porque existem tipos separados para isso. Ou seja, um inteiro ele só aceita números inteiros apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim sucessivamente. Se eu colocar 1.2, 2.4, 2.9, vai dar erro. Tá? Porque esse tipo de variável não espera esse tipo de quebra de números. Então, e aí a gente tem alguns tipos de variáveis. Eu posso simplesmente... eu quero saber, sei lá... eu quero saber qual é o valor que ele vai pagar o ingresso, sei lá, de qualquer coisa. Eu posso pegar o valor que ele deseja pagar ali e colocar numa variável do tipo inteiro? Não posso. Porque, assim como um valor monetário e o peso e também a altura são valores flutuantes. São valores que têm casas decimais. Então, são valores que, tecnicamente, não são inteiros. São, né? Tem decimais, tem números flutuantes, tem vírgulas, tem pontos. Então, a gente vai ter problema em representar isso dentro de um inteiro. E aí, o C#, a gente tem o tipo de variável que são alguns deles que eu vou falar aqui agora que representam números flutuantes. Né? Então, vamos aqui primeiro. Eu quero representar a idade... eu quero representar a altura de uma pessoa. Né? Não, vamos representar o peso de uma pessoa. Tá? Então, aqui. Qual é a variável que é o mais indicado aqui? A variável que é mais indicada é do tipo double. Double vai armazenar um tipo flutuante, tá? Então a gente vai colocar aqui double. Ele vai falar double. Peso igual 89.09. Perfeito. E a gente vai compilar. Muito bem. Ele compilou. Certo. Perfeito. Então agora aqui eu tenho o peso. E se eu fizesse assim, ó, int peso igual 89.09. O que vai dar? Então a gente já viu aqui que deixa eu diminuir aqui. A gente já viu que o compilador ele já reclamou de um erro, né? Não é possível converter implicitamente, ou seja, não é possível converter o tipo double em int. Ou seja, o compilador ele não vai deixar eu fazer isso. Mas eu posso forçar essa conversão.
Só que mais pra frente a gente vai ver. Só que vai acontecer o seguinte. Se eu converter esse cara aqui para inteiro, eu vou perder a informação da direita, 0.9. Né? Porque 89 é apenas um número inteiro. Daqui para lá é quebrado. Tá? Então, fica a dica. Para cada tipo de informação, há um tipo de variável. Depois do double, a gente tem outro também de flutuante, que é o float. Tá? O float, ele tem a mesma intenção de armazenar um double. Só que qual é a diferença de um float para um double? A diferença entre eles são a questão da precisão. O double, ele é mais preciso em relação a um float. Então, se eu estou trabalhando com números que tenham precisões, né, eu sempre preciso utilizar um double. Agora, se eu estiver trabalhando com informações de gráficos ou de jogos, por exemplo, que eu posso ter alguma margem de erro, talvez ali eu possa usar o float. E se eu falar bobagem aqui, tá? Podem me corrigir também, tá bom? Mas a ideia é essa. E o que acontece? Só que tem uma diferença quando a gente declara uma variável do tipo float. Então, por exemplo, vou colocar um float aqui. Ele vai falar float. Vou colocar peso. Peso igual 89.09. Ponto e vírgula. E vamos compilar. O que vai acontecer aqui quando eu compilar isso? Ó, dá uma olhada. Lista de erros, dia selecionado 3 de 4. Resultados tabela. CS0664. Resultados tabela. CS0664. Literal do tipo volume não pode ser convertido implicitamente no tipo aspas, float, aspas, ponto e vírgula. Use um sufixo aspas, F aspas para criar literal desse tipo identificado selecionado 1 de 1. O que ele reclamou aqui? Gravidade Ó. CS0664. Gravidade CS0664. Literal do tipo volume não pode ser convertido implicitamente no tipo. Literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente para um tipo de variável float. O que acontece? Para o C#, float ainda continua sendo double. Então, aqui, por exemplo, para o C# ainda, por mais que eu coloquei float aqui, peso igual a 89.09, para o C# ainda isso continua sendo double. Tá? E aí ele vai acusar um erro, porque ele não sabe o que eu quero utilizar com isso. Tipo, eu coloquei um float, mas na essência isso daqui ainda é um double. E aí para eu forçar isso, né, para eu dizer para o C# que não, eu quero realmente um float, eu não quero um double. Eu vou colocar simplesmente aqui ó, um F. E aí sim, esse erro vai sumir. Boa, compilação bem sucedida. Significa que agora eu estou dizendo para o C# que não, eu quero utilizar realmente um float, não tem problema. Tudo bem? E aí, tem algum problema em utilizar um float para armazenar altura e peso? Não, tecnicamente não tem. Porque não tem problema você errar na altura, não tem problema você errar no peso. Pode até ter, né? Mas assim, não é algo que vai causar um erro tão grande de precisão. Agora, esse daqui, a gente precisa saber que precisamos sempre utilizar ele. Qual que é? É o decimal. Decimal. A 100. Decimal. O que esse cara aqui é? Exatamente para guardar valores monetários. Né? E ele tem o mesmo comportamento. Ele tem o mesmo comportamento do float. Se eu utilizar ele dessa forma aqui e tentar compilar, o compilador ele vai gerar um erro. Lista de erros, dia selecionado 3 de 4. CS0664. Resultados tabela. Gravidade CS0664. Literal do tipo volume não pode ser convertido implicitamente no tipo aspas, decimal aspas, ponto e vírgula. Use um sufixo aspas, N aspas para criar literal desse tipo identificado selecionado 1 de 1. Ou seja, assim como ele pediu para eu utilizar um sufixo F para float, ele vai pedir para eu utilizar um sufixo M para decimal. Porque significa que isso daqui ainda para o C#, enquanto eu não disser para ele que isso daqui é um decimal, ele vai encarar como um double. E aí ele vai dar erro. Porque eu estou usando o tipo da variável como double, mas eu declarei ela como decimal. Então, não basta só eu colocar decimal aqui. Eu tenho que, aqui no sufixo aqui, dizer de fato que é um decimal. E como que a gente diz isso?
através do M. E aí sim, agora ele vai compilar. Compilação bem sucedida. Perfeito? Muito bem. Feito isso, então a gente entendeu o quê? Nessa daqui, eu sei que pode ser um pouquinho chato, né? Mas depois a gente vai ver que isso daqui a gente nem usa muito assim, tá? O C Sharp, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. O C Sharp ele consegue identificar automaticamente qual é o tipo da variável que você está digitando, que você está inserindo. Isso pode ser bem performático ou não, tá? Mas eu já vou explicar. Por exemplo, em JavaScript. Em JavaScript você não precisa dizer qual é o tipo da variável. Você vai lá e, sei lá, peso. Precisa dizer em JavaScript se é do tipo double. Sei lá, latitude. Preciso dizer se é do tipo float. Não preciso. Em JavaScript, o interpretador ele já consegue saber a partir do tipo do dado que você está colocando e ele já consegue dizer para você qual que é, né? Certinho. O C Sharp também faz isso, tá? É muito comum a gente utilizar. É muito raro até a gente utilizar dessa forma aqui o tipo de variável. Mas isso daqui é importante a gente utilizar quando a gente quer performance. Porque, vamos lá. Vamos explicar já isso daqui. Eu não vou usar mais o tipo de variável, tá? Não vou usar mais. Eu vou colocar aqui, ó, var idade igual a 32. Vai dar erro? Dia, saída dia selecionado 4 de 4. Editor de texto, edição somente leitura em branco. Compilação bem sucedida. Não deu erro. 10 igual compilação concluída. Dia. Se eu colocar agora var idade igual. 32, espaço 3, espaço em branco. Eu vou. Não, desculpa. Deixa aqui. Espaço em Não branco. misturar as coisas. 2, ponto e vírgula. Sugestão vaidade. Vou colocar aqui var peso igual 89. 9, ponto, 0, 9, ponto e vírgula. E vamos buildar. Vai dar erro? Dia selecionado 4 de 4. Editor de texto, edição somente leitura em branco. Compilação bem sucedida. Não deu erro também, tá? Por que não deu erro? Porque o C Sharp ele já identificou qual que é o tipo da variável que eu coloquei aqui. Mas isso, dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, isso não é performático. Porque ele precisa primeiro analisar qual é o tipo da variável que está aqui, qual é o tipo do dado, na verdade, né, do valor que está aqui, para automaticamente ele destinar o tipo de variável correto. Então você não coloca o tipo de variável aqui, var idade, mas quando ele compila e ele passa para uma linguagem intermediária para depois virar uma linguagem de máquina, aí sim ele transforma isso daqui para um inteiro. Só que existe uma conversão internamente, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a performance. E também para outros programadores que forem ler seu código. Ele não vai saber, às vezes, bater o olho ali, sei lá, olhar, não vai entender o que você colocou. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque na maioria das vezes a gente sempre utiliza dessa forma. É muito difícil a gente colocar ali o tipo da variável e tal. Mas para as boas práticas agora a gente vai usar o tipo da variável para a gente saber, né, nesse momento inicial, o que a gente está colocando, que dado que a gente está colocando para colocar de forma consciente. Tudo bem? Perfeito. Então vamos voltar para nossa lista de filas lá que a gente tem. Só que a gente vai pegar uma pessoa só dessa fila. Vamos pegar essa pessoa, ler os dados dela, jogar na tela e depois a gente vai para a próxima pessoa da fila e pegar os dados dela e imprimir na tela também, tá? E eu poderia pegar todos da fila de uma vez só? Poderia, mas não agora. Depois a gente... É um assunto para uma outra hora que a gente vai trabalhar mais para frente, tudo bem? Então vamos lá. Nós estamos numa fila, você foi responsável por ir nessa fila e coletar informações das pessoas. Você precisa saber o nome dessas pessoas, tá? Então você vai chegar na primeira pessoa, perguntar o nome dela, a idade, o sexo, a altura, peso e fazer que o computador escreva isso na tela, essas informações. Tudo bem? Esse é o algoritmo. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, a gente precisa coletar as informações. Ir até a pessoa, perguntar e registrar. Certo? Então, a gente vai precisar do tipo de variável para poder guardar esses dados. Lembra que eu falei lá o que são variáveis, né? As variáveis, você vai ouvir muito falar por aí, que são do tipo como se fossem umas caixinhas. Tem várias representações.
associar uma analogia como se fosse uma caixinha também, tá? Então, imagina que você tem várias caixinhas e dentro de cada caixinha você guarda uma informação. E cada caixinha tem seu tipo, né? Então, por exemplo, lá eu falei que, por exemplo, a caixinha azul pode guardar números inteiros. A caixinha verde vai guardar caracteres. A caixinha vermelha vai guardar, sei lá, números flutuantes, né? A caixinha lilás vai guardar o valor em dinheiro. Tudo bem? Então, bora lá. Então, vamos supor, vamos pegar aqui. O que a gente precisa, então, desses dados? Nós precisamos de quais dados dele? Idade, nós precisamos do nome, nós precisamos do sexo, nós precisamos da altura, peso e salário. Ou seja, nós precisamos de 6 informações. Então, a gente precisa declarar 6 variáveis aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira variável é a idade. Qual é o tipo da variável que a gente vai fazer? Do tipo inteiro. Então, é int. Então, int idade igual, já vamos preenchendo, igual a 40. Beleza? Nome, agora a gente vai colocar, qual é o nome? String. Nome igual José, ponto e vírgula. String sexo igual. Aqui a gente pode colocar apenas M, tá? Para masculino. Vamos poupar a escrita, vai. Vou colocar aqui. Agora a gente precisa da altura dele. Então a gente vai precisar do tipo double. Tá? Double se escreve D-O-U-B-L-E. Double. Igual a 172. 1.72. Peso. Opa. Vamos colocar aqui também. A gente vai colocar o peso como double, tá bom? Igual 89.05. Eu poderia colocar o peso como float? Poderia, tem problema? Não tem. Mas a gente sempre vai dar prioridade para usar double, tá bom? Nunca float. Float é menos utilizado, é quase nunca utilizado. Só em situações bem específicas, tá bom? Mas sempre que for utilizar assim valores flutuantes, quebrados, se não for monetário, utiliza double. Se for monetário, decimal. Bom, agora decimal. Salário. Igual. Vou colocar aqui 3.000. Boa. Então nós temos idade, nome, perfeito. Uma coisa importante sobre nomes de variáveis. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, caracteres especiais, desculpa, desde que esteja no meio entre as palavras, tá? Por exemplo, nome, underline, cliente, não é convencional, não pode pelas convenções de boas práticas, tá? Vou falar sobre isso agora já também. Vamos lá. O que acontece aqui? Não podemos utilizar acento em nomes de variáveis. Não se pode utilizar também cedilha, nada, tá? Sempre da forma mais pura possível, tudo bem?
Isabela Gomes da E Lacerda. outra questão aqui que a gente tem... Supervisionado. Peraí. Botão, pressione a seta para baixo e confira mais opções. 1 de 3. Outra questão que a gente tem aqui é que são boas práticas, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso depois. Se eu tenho um nome composto, por exemplo, nome cliente, sempre guarda que o nome cliente, a primeira letra vai ser minúscula e a segunda maiúscula. Isso se chama de camel case, tá? Isso é um padrão de escrita. Nome de variáveis, a gente sempre vai ser camel case. Tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre padrões de escrita, que é o Pascal case, camel case, mas por enquanto não se preocupe tanto com isso, mas saiba que existe um padrão para se escrever. Tudo bem? Perfeito. Então agora a gente tem essas informações, né? Agora o que a gente falta fazer aqui? Falta exibir esses dados em tela. Então vamos exibir. Na aula passada eu tinha falado, no vídeo passado, que a gente tem que fazer um comandinho aqui no C#, no console especificamente, para poder segurar a tela pra gente. Para que ele não fica saindo e o leitor de tela não consiga ler as informações. Então a gente vai fazer aqui um console. Ponto. Readline. Abre e fecha parênteses. E para cada variável que a gente tem aqui agora, nome, idade, tal, isso, aquilo, a gente vai imprimir um por um na tela, tá? Então primeiro eu quero exibir a idade dele. Como que eu vou fazer? Console.writeline, abre parênteses. Quem eu vou colocar aqui? Eu vou chamar quem? Qual variável que eu vou chamar? Aqui eu vou chamar a variável idade. Boa. Então lembra que para imprimir um resultado na tela, a gente vai utilizar o comando console.writeline. Esse comando é o que vai pegar o conteúdo da variável e imprimir na tela. Eu estou dizendo para o C#, olha, pega essa variável, o valor da variável idade, e imprima para mim na tela. É isso que eu estou fazendo. E o comando específico para isso é o console.writeline. Writeline. Então ele vai pegar aqui, console.writeline, a sintaxe dele é essa, a anatomia dele é essa, abre parênteses, dentro do parênteses a gente vai dizer qual é a variável que a gente quer que ele pegue, que ele leia, tá bom? A anatomia desse cara sempre vai ser assim. Então vamos lá, console. Ponto. WriteLine. Agora eu preciso de quem? Do nome. Eu poderia pegar a idade dele aqui. Eu poderia pegar o peso, o salário dele? Poderia, não tem problema nenhum. Mas lembra que eu falei de algoritmo, né? Faz sentido eu mostrar a idade dele, depois mostrar o salário e lá por final mostrar o nome dele? Não faz sentido. Vamos saber as informações na ordem certa. Se for assim, a gente tem que exibir primeiro o nome, concorda? Então vamos corrigir isso daqui. A gente precisa primeiro pegar o nome. Vamos apagar. WriteLine. O que a gente quer? Exibir em ordem. Então eu quero primeiro pegar o nome dele. Nome. Ponto e vírgula. Console.writeline, abre parênteses, agora eu quero a idade, então vai ser a idade. Muito bem. Agora eu quero o peso. Faz sentido? Aí tá vendo que não tem problema nenhum saber a altura e o peso de forma contrária? Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. São informações secundárias. Ponto. WriteLine. Peso. Console. Ponto. WriteLine. Tá faltando quem? Peso, idade. Tá, peso. Altura. Tá. Peso, altura. Tá. Vamos pegar o sexo aqui agora. O sexo poderia ficar depois do nome, né? Seria o mais lógico. Nome.
sei lá, qualquer um. Fábrica, fecha parênteses. Idade, sexo, peso, altura e salário. Fábrica, fecha parênteses. Então vamos fazer aqui, ó. Sexo. Salário 1 de 500, sexo 1 de... Fecha parênteses branco. Ponto e vírgula. Mas a gente vai corrigir isso agora. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Console, ponto, wiki, abre parênteses, sexo, fecha parênteses. Vamos mover ele lá pra cima. Vou pegar aqui, selecionar. Console, ponto, wiki, abre parênteses, sexo, fecha parênteses. Selecionei. Cortar ele, dar um Ctrl X. E vamos colar ele debaixo do nome. Então aqui, vamos subir com a setinha. Console, ponto, abre, console, ponto, wiki, abre parênteses, nome, fecha parênteses. Nome, quero nome. Console, ponto, wiki, abre parênteses, idade, fecha parênteses, ponto e vírgula. Nome, sexo e idade. Console, branco. Então colocar debaixo de nome. Então vai ficar Console.wiki, abre parênteses, nome, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.wiki, abre parênteses, sexo, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.wiki, abre parênteses, idade, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.wiki, abre parênteses, peso, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.wiki, abre parênteses, altura, fecha parênteses, ponto e vírgula. Branco. e console.readline. C, chá 1 de 500, O, const 1, N, const 1 de 287, ponto. A gente tende a falar igual o leitor de tela. Console.writeline. O, const 1, N, const 1 de 200, S, const 1 de O, console 1 de 9, sugestão E, branco. .write. Wiki, W, Wiki, 1 de 5, arquivo E, branco. Fecha parênteses, abre parênteses, lista, arquivo, Salário. fecha parênteses, salário 1 de 500, arquivo, branco, fecha parênteses, branco. É, vamos só ver se eu coloquei o decimal lá como um M. Vamos voltar aqui pro salário. Decimal salário igual 3.000, ponto e vírgula. Eu não coloquei M, tá? Ó, precisa. 0, ponto e vírgula. N. Em branco. Em branco. Console, ponto wiki, abre parênteses, peso, fecha parênteses. Vamos voltar aqui pro topo do programa pra gente analisar como ficou. Vamos buildar primeiro, né? Vamos dar um Ctrl Shift B pra ver se ele não vai acusar nenhum erro. Saída via selecionado 4 de 4. Editor de texto, edição, somente leitura em branco. Pronto. Compilação bem sucedida. Boa, compilou. Vamos pro topo aqui do programa pra gente analisar. Compilação começou em 00 dia. Entidade igual a 40, ponto e vírgula. Índice nome igual aspas, José aspas, ponto e vírgula. Índice sexo igual aspas, M aspas, ponto e vírgula. Doble altura igual 1.72, ponto e vírgula. Doble peso igual 89.05, ponto e vírgula. Decimal salário igual 3.000 N, ponto e vírgula. Em branco. Perfeito. E aqui a gente tem, Em branco. Console.wiki, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. pra segurar a tela pra nós. Console.wiki, abre parênteses, nome, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui a gente tem um console writeline que a gente vai pegar cada variável. Console.wiki, abre parênteses, altura, fecha parênteses, console.wiki, abre parênteses, console.wiki, abre parênteses, em branco. Sugestão, console.wiki, abre parênteses. No final a gente vai colocar ponto. W. Switch line 1 de 50, arquivo até, em branco. writeline. Abre parênteses, ajuda da assinatura para. Opa, Console.c, em branco. vamos segurar a tela também no final pra gente, tá? Ponto. Switch line 1 de 50, headline. line 1 de 50, até, em branco. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Muito bem. Console, em branco. E para rodar esse programa, a gente vai pressionar o F5, tá? Que ele vai startar o programa, vai compilar e já vai rodar. E vamos dar um Enter. Perfeito. O que aconteceu aqui, ó? Percebeu que ele saiu lendo tudo de uma vez só? Vamos rodar de novo. Quando eu der um Enter aqui, o leitor de tela vai sair lendo tudo, porque o que acontece, né? Ele vai... Aparece todas as informações na tela, tá? Todas as informações que estão aparecendo aqui, só que quem tá usando o leitor de tela sofre um pouco para pegar essas informações, porque ele vai ler tudo de uma vez só, meu. 3.000. Ok. Vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Eu quero que a cada Enter que a gente for pressionando, as informações vão sendo exibidas em tela, tá? O que a gente faz? A gente coloca simplesmente o console readline entre cada uma dos writelines. Então, por exemplo, aqui, ó. Para ele não sair lendo a linha de baixo sequencialmente, isso daqui é uma coisa que a gente está fazendo, tá? Uma gambiarra. Mas é porque faz necessário. Então eu quero que ele pegue, primeiro ele printa o nome na tela, depois eu dou um Enter e ele passa para o próximo. Então a gente vai ter que colocar um console writeline entre cada uma desses caras aqui, tá? Vamos colocando aqui. Vamos pro finalzinho da linha aqui, dá um Enter, vamos colar. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Tô indo aqui pro final da linha, colar.
Console.list, linha, abre parênteses, peso, fecha parênteses, branco. Peso, vamos fazer a mesma coisa. Console.list, linha, abre parênteses, altura, fecha parênteses, branco. Altura também a gente faz a mesma coisa. Console.list, linha, abre parênteses, salário, fecha parênteses, ponto em branco. Salário também. Console.list, linha, abre parênteses, fecha parênteses, ponto em mil. Console.list, linha, console em branco. Então ficou assim, ó. Console em branco, Console.list, linha, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.list, linha, abre parênteses, 9, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.list, linha, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.list, linha, abre parênteses, sexo, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.list, linha, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.list, linha, abre parênteses, idade, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, antes de cada write line, a gente tem um read line, tá? Então vamos fazer agora. Agora ele vai ler bonitinho pra gente. Tipo variáveis, aula 2, console.list, linha, abre console.list. A sessão de decoração foi finalizada, ponto. O que acontece aqui, tá? Deixa eu passar um outro comando aqui. F5, ele vai startar o programa. E Shift F5, ele vai parar de startar, tá bom? Na próxima a gente vai trabalhar um pouquinho os atalhos do Visual Studio para aprender a debugar, aprender a ir para um ponto e voltar para o outro, tá? Navegar entre as variáveis, enfim. Umas coisas bem interessantes. Então vamos lá. Pressiono aqui F5. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, min, barra invertida, debug, barra invertida, net 8.0, barra invertida, tipo variáveis, aula 2.s, janela, terminal em branco. E agora sim vamos dar o Enter. José. 89,05. 1,72. 3.000. C, 2 pontos, barra invertida. E acabou. Debug console. Vamos deixar isso daqui um pouquinho melhor. A gente pode simplesmente, antes do programa iniciar aqui, antes dele sair lendo tudo, vamos escrever um console aqui. Esse console aceita só variável? Não. Ele aceita um texto aqui também, olha. Opa. Eu quero dar uma mensagem de boas-vindas. Tá? Olá. Seja este programa em nossa fila de emprego. Ou seja, eu acabei de pensar nisso agora. E a gente vai colocar aqui, antes dele, o console também readline, para ele segurar a tela pra gente. E lá no final, vamos descer aqui pro finalzinho. A gente vai escrever um outro. A gente vai escrever um outro texto para dizer que o programa finalizou. Ok. Dados coletados com sucesso. Fim do programa. Muito bem. Agora vamos rodar. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, min, barra invertida, debug, barra invertida, net 8.0, barra invertida, tipo variáveis, aula 2.s, janela, terminal em branco. Olá, vírgula, seja bem-vindo, abre parênteses, fecha parênteses, ponto. Este programa exibe as informações de um candidato em nossa fila de emprego, ponto. Beleza, e agora ele vai mostrar os candidatos. José. 89,05. 1,72. 3.000. Dados coletados com sucesso, ponto. Fim do programa. C, 2 pontos, barra invertida. Perfeito? Então acabou a execução do programa. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Declaramos o tipo de variáveis, né? A gente entendeu que cada variável tem um tipo específico, cada informação precisa ser guardada num tipo de variável específico. A gente cadastrou um nome ali para cada um desses caras, né? Mudamos aqui, por exemplo, essa variável aqui. Se a variável, se eu for vir aqui, responde aí pra mim, tá? Mentalmente. Seja bem sincero contigo. Se eu for, eu posso alterar esse 40, eu posso alterar esses dados aqui? Tipo, eu posso colocar outros dados aqui ou não? O que você acha? Colocar aqui 25.
José, aspas, J, L, A, R, I, S, S, A, O, S, S, aspas. String sexo igual aspas, N, aspas, ponto e vírgula. S, sexo igual, aspas, N, aspas, N, aspas, N, R. Posso fazer isso daqui que eu tô fazendo? Ou seja, tô colocando aqui. Doble altura igual 1.72, ponto e vírgula. Altura igual 1, ponto e vírgula. 1.7, 2, 7, 2, 7. 6. Doble peso igual 89.05, ponto e vírgula. Zero igual 80, ponto e vírgula. 89 espaço 8. 9. 8. 5. Doble peso igual 59.0 decimal salário igual 3.000 n, ponto e vírgula. Console, ponto, Virginia. Eu posso fazer isso daqui? Ou não? Posso. Porque eu só alterei o tipo de variável. Eu não alterei o nome da variável. Eu alterei o valor dela. Desculpa, eu falei o tipo, né? Eu alterei o valor dela. Então não tem problema. Então eu fui lá e peguei os dados do outro candidato. Olá, vírgula, seja bem-vindo, abre parênteses, fecha parênteses, ponto. Este programa exibe as informações de um candidato em nossa fila de emprego, ponto. Larissa. Ele não tá pegando sexo aqui, tá? Ele tá pegando, mas o leitor de tela que não tá lendo, tá bom? 59,05, 1,62, 3.000. Alt, vírgula, dados coletados com sucesso, ponto. Perfeito. Então, percebe-se que a gente só mudou o valor dessas variáveis e tudo bem. O programa continuou rodando. Porque simplesmente só mudamos de valores, tá bom? E é isso por hoje. Para não ficar tão maçante. E nos próximos vídeos, obviamente, né, tendo interações, tendo engajamento, que eu tô vendo que teve nesse daqui, teve algumas visualizações por dia. Para as outras aqui a gente vai começar a conversar com o programa vai começar a conversar com a gente. Então a gente vai aprender outras questões aqui bem interessantes de como a gente conversar com o programa, né? Coletar dados, o programa perguntar dados pra gente, a gente imputar esses dados, ele mostrar esses dados em tela, a gente começar a trabalhar com concatenações de dados, né, que são coisas bem simples, tá? Mas são coisas que fazem total sentido quando a gente começa a aprender. Então, na próxima aqui, vai depender muito aqui da interação, a gente vai continuar avançando aqui nas próximas questões aqui. A gente vai aprender a conversar com o programa vai conversar com a gente, coletar dados de informações, vai trazer dados mais ricos, mais tratados, e depois a gente vai começar a trabalhar com condições também, né? Trabalhar com if-else. Olha que legal. É isso aí. Console. Abre parênteses, 69 OBS Studio, iniciar, interromper gravação, caixa de seleção marcado.